Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo com o Equip Manager, falando de arquitetura e agora demonstrando os diagramas C4. Durante o nosso vídeo, nós mostraremos como nós precisamos incrementar o nosso time para construir o nosso MVP e também vamos mostrar os diagramas C4, a sua aplicação e como nós podemos tornar mais visual as nossas principais entregas de software, criando visualizações que sejam possíveis de serem entendidas tanto para os stakeholders, como também para as pessoas que trabalham na equipe técnica. Então, espero que vocês possam aproveitar esse vídeo e bons estudos! Então, pessoal, iremos recapitular nossa jornada até aqui. Nos vídeos anteriores, nós falamos de levantamento de requisitos, onde identificamos os requisitos funcionais e não funcionais, priorizando os mais relevantes para o negócio. Em seguida, conversamos com os stakeholders, usuários finais, diretoria e time técnico, para entender as necessidades reais, a visão de futuro e os desafios operacionais do sistema. Além disso, tomamos decisões arquiteturais, discutimos possíveis abordagens e avaliamos os prós e contras para o nosso contexto atual e os objetivos da empresa para os próximos 5 anos. Por fim, escolhemos um monólito modular para o nosso MVP que fizemos do Equip Manager. No vídeo de hoje, nós vamos concluir a montagem do nosso time para o MVP, destacando a necessidade de um desenvolvedor front-end com foco em React e React Native. Essa contratação é estratégica para garantir a entrega de interfaces modernas, responsivas e integradas ao back-end. Usaremos o diagrama C4 para uma abordagem visual e incremental que nos ajudará a comunicar de forma clara as decisões arquiteturais para todos os públicos do projeto, incluindo os stakeholders e o time técnico. Bom, pessoal, dado que precisamos desenvolver algo rápido, um MVP que seja web e os conteúdos que nós apresentamos durante nossos últimos encontros e também que nós iremos apresentar o detalhamento hoje, precisamos incluir Felipe como novo contratado em nosso time como nosso desenvolvedor front-end. Quais são as necessidades identificadas? O projeto Equip Manager terá interfaces para web e mobile. Toda equipe atual tem foco exclusivo em back-end e infraestrutura, e não há ninguém com expertise em React.js ou React Native. Qual o perfil do Felipe? Experiência sólida em React e React Native, capacidade de atuar em interfaces responsivas e performáticas, consegue integrar com APIs back-end e propor melhorias na experiência do usuário em UX. E qual o impacto dessa contratação? Viabiliza a entrega completa do MVP com interface funcional em múltiplas plataformas, traz conhecimento atualizado de tendências de front-end moderno e garante independência e agilidade no desenvolvimento da camada de apresentação. Então nós definimos completamente nosso time para nossa entrega de MVP. A Carla fará a função de líder técnica, onde atuará com a especialidade principal de arquitetura de sistemas e back-end. Sua experiência com arquitetura de monólitos e microservices, a stack principal é Java e Spring Boot, e ela tem uma alta senioridade e uma visão arquitetural. Já o João atuará como Dev Backend Senior. Sua especialidade principal é a APIs REST com Spring Boot. Sua experiência com arquitetura é monólitos organizados. Sua stack principal é Java e Spring Boot. E tem foco em manutenção e performance. A Ana é engenheira DevOps. Sua especialidade é infraestrutura e automação de deploy. Sua experiência com arquitetura é alta, com Kubernetes e CI/CD. Sua stack principal é Docker e Kubernetes e tem um forte apoio em escalabilidade. Já o Lucas é o Dev Backend Junior, com especialidade em Java e Maven em nível iniciante, sem experiência com arquiteturas anteriores. Sua stack principal é Java e precisa de mentoria e aprendizado. E o Felipe, nossa nova contratação, é o Dev Frontend Web e Mobile, com especialidade principal em React.js e React Native. Sua experiência em arquitetura é média em client-side. Sua stack principal é React e React Native. E as observações que nós temos para ele. E o Felipe é um novo contratado, vai ser responsável pela UI UX em todas as plataformas. Então, pessoal, nós iremos agora abordar o que é o modelo C4. O modelo C4, o C4 Model, é uma abordagem moderna para documentar arquiteturas de software de forma visual e hierárquica, e o seu nome vem de 4 níveis de abstração que ele propõe. No nosso vídeo, iremos apresentar como introdução os 4 níveis do diagrama C4, porém, nós iremos até o nível 3 do diagrama para o Equip Manager nesse momento, que é o mais necessário.
tá certo? Iremos para o primeiro nível, de contexto. O seu foco é a visão geral do sistema e seus usuários externos, e a pergunta-chave é onde esse sistema se encaixa no mundo. Iremos validar no nível de contexto a abordagem macro, como ele está, nosso sistema está em relação ao seu ecossistema, ou seja, os sistemas que estão próximos dele. Em seguida, nós iremos validar o nível 2 de containers, para aplicações e serviços internos do sistema. E a nossa pergunta-chave é quais partes compõem o sistema? Então nós iremos entrar um pouco mais no Equip Manager, ver seus principais containers e começar a entender como vai funcionar o desenvolvimento para o nosso sistema do Equip Manager. Em seguida, nós iremos no nível 3, componentes, para a estrutura interna de cada container, e a pergunta-chave é como cada parte funciona por dentro. Então nós iremos analisar especificamente os containers que são mais necessários e iremos fazer o nível 3 deles para que a gente possa ver como esse componente será desenvolvido. Não um detalhe tão micro como o nível 4, que não iremos abordar de código, mas um nível um pouco mais detalhado, onde diremos como serão feitas algumas das operações e onde estarão as partes de negócio, por exemplo. Seguimos em frente agora, falando dos 4 níveis do diagrama C4. Por que usá-los? Traduzir a complexidade do sistema em níveis compreensíveis para diferentes públicos, sendo negócio e técnico, ajudar no alinhamento entre times e stakeholders e facilitar definições técnicas, comunicação e documentação viva da arquitetura. A ideia é ter uma linguagem comum entre os times de negócios, stakeholders, que são os patrocinadores do nosso sistema, Equip Manager, e também o nosso time técnico tenha os direcionamentos de forma macro do que será feito e desenvolvido. Vamos começar pelo diagrama C4 de contexto. O diagrama de contexto apresenta uma visão macro do sistema, mostrando como o Equip Manager se relaciona com usuários, as nossas personas e nossos sistemas externos. E o objetivo é apresentar de forma simples quem usa o sistema, quais sistemas externos se comunicam com ele e qual o papel do Equip Manager dentro do ecossistema da empresa. Neste caso, o diagrama de contexto tem 2 personas principais que serão detalhadas no próximo slide. Porém, vamos falar do usuário final, para gerenciar os equipamentos no sistema, o técnico de suporte, que realiza a manutenção e controle de equipamentos, e o administrador, que gerencia usuários e permissões. Seguimos em frente agora, falando um pouco mais sobre o nosso Equip Manager. Ele vai ser nosso sistema central de arquitetura, vai ser responsável por gerenciar o ciclo de vida de equipamentos, cadastro, status histórico, fornecer relatórios operacionais e automatizar tarefas como alertas de manutenção e controles de garantia. Lembrando que a comunicação entre todos os atores dos sistemas externos vão ser, por fim, uma interação por API REST. Obviamente que os usuários finais irão acessar via front-end web ou mobile, mas também pretendemos no futuro, após o MVP, disponibilizar também uma API REST para outros fornecedores de outros back-ends e outros sistemas. Em seguida, nós entraremos no diagrama C4 de container do Equip Manager, onde mostraremos os principais blocos de software do sistema Equip Manager e como eles se comunicam entre si e com os usuários. Vamos ver agora alguns containers dentro do nosso Equip Manager. Primeiro, nós iremos falar do Equip Manager Web. Com a tecnologia React, ele tem uma interface principal para usuários via navegador. Então esse será o nosso objetivo no nosso MVP, focar na parte web. Embora a parte mobile seja descrita com React Native para acesso rápido e otimizado por dispositivos móveis, entendemos que a parte web atenderá os perfis de usuário que nós desejamos e será um bom início de MVP. Em seguida, nós falaremos do Equip Manager API em Spring Boot, que será uma camada back-end que exporá serviços REST para os aplicativos, para as aplicações, melhor dizendo, tanto web quanto mobile. Então, dentro desse desenvolvimento, ele será muito útil com as rotas necessárias para nosso MVP, para que possamos abrigar as regras de negócio e também ter a gravação de informações importantes e troca de informações entre sistemas. Em seguida, falaremos do nosso banco de dados em PostgreSQL, que vai armazenar dados de equipamentos, usuários, permissões e históricos. Então será importantíssimo termos o nosso banco de dados nesse primeiro momento, para que possamos restringir as informações que serão armazenadas e no nosso MVP já possamos demonstrar essas informações guardadas, e já como um sistema funcional. Em seguida, falaremos do nosso Message Broker,
em RabbitMQ, que vai gerenciar a comunicação assíncrona entre os serviços do sistema. Então é sabido que iremos trocar informações assíncronas em nosso sistema, tanto para geração de relatórios, como também para modificação dos status de equipamentos. Dessa forma, quando nós mantemos o status do equipamento, seja ele em manutenção ou ele já ativo, nós iremos trocar mensagens para que possamos disponibilizar funcionalidades futuras, incluindo também a parte de e-mail e SMS. Seguimos em frente agora falando do diagrama C4, ainda detalhando um pouco mais as interações dos usuários. O usuário final acessa via web ou mobile para gerenciar equipamentos, técnico de suporte usa a versão web para registrar e rastrear manutenções, e o administrador gerencia contas e permissões na interface web. Então, boa parte das interações com nossos usuários serão feitas pela interface web. Este é o motivo pelo qual iremos priorizá-la nesse primeiro momento em nosso MVP. Além disso, na comunicação entre containers, web e mobile consomem APIs REST do back-end. A API vai centralizar as regras de negócio, persistência no banco de dados e eventos via RabbitMQ. O Message Broker já vai viabilizar a comunicação desacoplada e escalável entre processos internos. Então, teremos a comunicação muito bem estabelecida dentro do nosso Equip Manager, tanto para gravações e consulta de informações síncronas na parte web, usando o banco de dados em nossa API, e também nas comunicações assíncronas, nos casos em que iremos solicitar eventos específicos de mudanças ou ainda eventos assíncronos que sejam de alta carga, como por exemplo, emissões de relatórios mensais. Seguimos em frente agora falando do diagrama de componentes. Esse diagrama detalha a arquitetura interna da API do Equip Manager, destacando os principais componentes de software que a compõem e como interagem entre si. Esse diagrama foca especialmente na separação de responsabilidades dentro da aplicação back-end. Iremos agora explorar um pouco dos nossos componentes internos das APIs. Primeiro, nós iremos falar dos controladores REST em Spring Boot, onde eles expõem as rotas REST consumidas para as interfaces web e mobile. Em seguida, há uma chamada serviço de negócio para o componente de serviço de negócio também Spring Boot, que vai processar toda a lógica central da aplicação, entre validações, regras e processos. Teremos ainda os nossos repositórios em Spring Data, que vão acessar e manipular os dados, abstraindo o acesso ao banco de dados relacional através de modelos de classes. Em seguida, também teremos o nosso módulo de autenticação, que iremos mapear se será JWT e OAuth2, onde gerenciamos login, autenticação e controle de acesso com tokens. Em seguida, teremos um módulo de notificações RabbitMQ, que vai gerar e publicar eventos assíncronos para outros serviços ou sistemas. Além disso, teremos outro componente de integração com os fornecedores, usando uma REST API para consultar dados externos de APIs de terceiros ou parceiros, especificamente focando na parte de equipamentos. É claro que nós estamos mapeando esses componentes, temos a visão do Equip Manager API. Para este vídeo, iremos nos ater até este nível de diagrama de componente. Primeiro para o diagrama de componente para o Equip Manager API e o próximo que iremos fazer do Equip Manager Web. Então, pessoal, para a comunicação e banco de dados, o componente de repositórios vai realizar consultas, inserções e atualizações no PostgreSQL. Toda a lógica vai passar pelos serviços, que vão intermediar as regras e validações. Lembrando, os controladores recebem as requisições de web ou mobile, encaminham chamadas aos serviços de negócio que vão orquestrar acesso ao banco via repositórios, verificação de permissões via autenticação, envio de e-mail via notificações e integração com sistemas externos via API de fornecedores. Agora falaremos do diagrama de componentes do Equip Manager Web. Este diagrama detalha a arquitetura interna da aplicação front-end web do Equip Manager, construída com React, organizando seus principais componentes e a interação entre eles. Vamos falar um pouco dos componentes principais. Teremos os pages em React Router, que vai definir as rotas de aplicação e organizar a navegação entre as telas. Em seguida, nós teremos alguns componentes do React que vão ser reutilizáveis, como botões, tabelas, formulários, etc. Além disso, teremos os Service APIs ou API Services, que vão usar Fetch API para realizar chamadas HTTP para API Backend. Então, essa interação do Equip Manager também estará dentro do nosso componente de Services APIs. Teremos os Context Providers, provedores de contexto, para gerenciar o estado global, autenticação, usuário logado, TM, etc. Os hooks customizados, que usarão React Hooks, para encapsular lógica que seja
reutilizável, exemplo, os equipamentos, use alf, etc. E úteis ou utilitários em JavaScript para funções auxiliares de formatação, validação e transformação de dados. Então, esses componentes mapeados dentro do nosso Equip Manager Web são interessantes para que nós possamos ter essa visão, né, de como nós chegaremos até a chamada nossa API Service dentro do nosso Equip Manager Web. Falando do fluxo geral, o usuário acessa uma página, e aí falamos do Pages, via navegador. Se faz uso em seguida de componentes de interface, que são nossos components, para consumir dados via serviços de API, que não são nossos services APIs ou API Services. Os dados são armazenados no contexto, que são os Context Providers, que notificam os componentes sobre as mudanças de estado. Então é importante entender que nossa aplicação web ela tem um React para isso, para que a gente possa ter essas notificações de mudanças de estado de forma bem transparente e bem simples. E para facilitar o uso da lógica comum entre páginas e componentes, nós iremos utilizar os hooks, né, ou custom hooks, para encapsular essa lógica reutilizável. Em seguida, vamos falar um pouco da integração com o back-end e um ponto importante que nós mapeamos aqui no final do nosso vídeo. As interfaces web e mobile usam FET para se comunicar com o back-end before front-end, que é o nosso BFF, que nós iremos falar, que basicamente centraliza a autenticação e o acesso às APIs. O front-end não gerencia tokens nem lógica de segurança diretamente, o que vai simplificar o nosso código e melhorar a proteção da aplicação. Então, você quer ver um pouco mais de BFF, né, o Back-end for Front-end? O que é Back-end for Front-end? Como nós iremos usar dentro do nosso Equip Manager? Como isso vai se aplicar na prática? Curte nosso vídeo, comenta aí então, para que a gente possa fazer um episódio dedicado a isso, né, ao nosso Back-end for Front-end. Então eu conto com vocês para movimentarem o vídeo, que a gente consegue encaixar essa parte de explicação do back-end for front-end, colocar isso para que vocês possam entender melhor como funciona na prática. Então, espero vocês nas nossas próximas etapas. Nos nossos próximos vídeos, nós iremos começar a codificação de acordo com a nossa arquitetura. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Nos sigam nas redes sociais, facebook.com/curtocódigo, Instagram, Curto Código, e também no nosso canal do YouTube, da Curto Código. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!